Olá amigos, boa noite, começando mais um TalkNet, o nosso encontro diário aqui, para batermos um papo sobre assuntos que acabam comprometendo a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a ansiedade, atendendo ao pedido da nossa amiga, nossa telespectadora, ouvinte, a nossa colaboradora Edi, que pediu: Edson, fala um pouco sobre ansiedade. É um assunto muito vasto, né, pessoal, para a gente falar de ansiedade. A ansiedade vai longe em termos de assuntos, há muita controvérsia, inclusive no meio acadêmico, entre os estudiosos da mente humana. Quase que alguns são unânimes em dizer que nós temos 25 pontos para identificar alguém que está com um transtorno de ansiedade. Né? Mas isso é controverso, porque existem muitos estudos aí, e para chegarmos a um denominador comum, creio que vai um longo tempo ainda. Mas para a gente iniciar essa nossa conversa de hoje sobre a ansiedade, eu queria começar dizendo que isso é um tema tão importante que praticamente o tema mais longo, o que Jesus dedicou a maior parte do seu tempo em um texto, foi justamente sobre a ansiedade. Para Jesus dedicar tanto tempo à ansiedade, nota-se no contexto de que ele tinha algo realmente a dizer sobre a ansiedade e sabia o quanto isso aflige a sociedade, o ser humano de um modo geral. Então, para começar, nós precisamos entender isso, né? Que a ansiedade tem várias vertentes de atuação no corpo humano, uns na questão social, né? Quando nós sofremos desilusões, quando as pessoas nos decepcionam, ou mesmo quando nós decepcionamos pessoas, nós temos aí o convívio social, nós temos a questão também que envolve o aleatório, né? Quando as coisas fogem ao nosso controle, caso de uma morte, a perda de um parente querido, ou toda aquela ação que independe da nossa vontade para estar acontecendo. Essas duas principais causas, eu creio que são os pontos principais que afligem a nossa natureza humana, que assusta, né, de uma forma geral, a humanidade e todos aqueles que sofrem da ansiedade. Mas retomando esse assunto muito interessante em que Jesus dedica um dos textos mais longos à ansiedade, para a gente desenrolar esse assunto e continuarmos falando, quero ler com vocês um texto relatado no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Mateus, capítulo 6, no versículo 25. E a Bíblia relata o seguinte: o texto de título desse capítulo diz: a ansiosa solicitude pela vida. E Jesus Cristo começa a narrar o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 25. Interessante, né? Mais uma vez, Jesus falando da ansiedade. E isso é uma coisa muito fácil de ser entendida. Só que nós vivemos hoje, pessoal, uma situação tão aterradora e tão absurda relacionada às pessoas que, de certa forma, estão buscando a sua própria vontade, esquecendo que quando nós deixamos de ser obedientes a Deus, nós perdemos muito. É uma coisa simples, pura obediência. Se Ele está dizendo para você não andar ansiosos com aquilo que você tem que comer, com aquilo que você tem que beber, faça isso. Acredite em Jesus Cristo. Mas eu acho que o grande problema desse século e da nossa igreja, especificamente, é crer de uma forma fictícia. Muitas vezes você fala que crer. Muitas vezes você frequenta uma igreja. Você está numa igreja há tanto tempo. Você vai na igreja, mas você vai de uma forma mecânica. Aquela palavra não te penetra. Aquela palavra não vai no fundo da tua alma, não mexe com o teu psique. Se tornou algo puramente mecânico e artificial. Eu acho que esse é o grande desafio da igreja. A igreja que foi bombardeada por tantas bobeiras, por tantos falsos profetas, que acabou criando nas pessoas essa situação de não entender a palavra de Deus, que é tão clara, tão simples e tão tremenda. O Senhor diz nesse capítulo que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de hoje já tem suas próprias preocupações e os seus males. E quantas vezes nessa ansiedade já projetamos, porque a ansiedade é isso, né? É você antecipar algo que sequer aconteceu. Você começa a sofrer por coisas que estão no teu imaginário. É um diabo, é um demônio que está dentro da tua alma, te projetando lá para frente, quando aquilo que eu digo, você não tem o passado porque o passado já se foi. Você não tem um futuro porque ele ainda não aconteceu. E o que nós temos de verdade é o presente, é o agora. É esse agora que nós precisamos viver. De uma forma intensa, de uma forma precisa. Entendendo isso, fica muito mais fácil de projetarmos nossa vida em paz, como o Senhor Jesus nos garantiu. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então é muito simples e, por outro lado, muito difícil, porque eu entendo muitas vezes você que está aí do outro lado. Hoje à noite nós estamos aqui nesse bate-papo, meia-noite, meia-noite e 4 agora. E o intuito do programa é justamente esse, de estar fazendo companhia para tanta gente que às vezes não consegue dormir hoje à noite pensando em problemas que serão resolvidos amanhã ou não. Acabam perdendo o seu sono, não dormem bem, têm síndrome do pânico, têm pesadelos horrorosos. E o objetivo nosso aqui é justamente esse, a palavra do Senhor Jesus. Ela é muito simples, ela é muito prática. Se você colocar ela em prática, eu tenho certeza que tudo na tua vida vai mudar. Por outro lado, de repente, como eu tenho dito, está muito difícil hoje, porque nós evangelizamos evangélicos. Nós precisamos levar a palavra do Senhor Jesus Cristo para evangélicos, né? Porque nem todo evangélico é cristão, ou a grande maioria não é cristão. Pode ser qualquer coisa, inclusive evangélico, mas não é cristão. Porque não vive a palavra do Senhor na sua essência. São pessoas que estão dentro de igreja buscando seus próprios interesses ou
a vontade da sua alma e da sua natureza humana. E quando você busca essas coisas, você traz para a tua vida uma série de problemas. Se você aprendesse a viver segundo a vontade do Senhor, entendendo que o reino dele não é desse mundo, o que nos espera não está aqui, está além desse planeta. E que a razão existencial de todo aquele que confessa a sua fé em Cristo Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, meus amigos, como é bom você doar a tua vida ao próximo. Como é bom você ter um saco de arroz em casa, dividi-lo ao meio, procurar alguém que está há dias sem comer e entregar metade daquele saco de alimento para ele. Como é bom você sair meia-noite na rua agora e lá no terminal rodoviário do Tietê, onde nós encontramos famílias, pai, mãe, filhos, que vieram na esperança aqui para São Paulo de conseguir um emprego, de melhorar de vida, gastaram o mínimo que tinham e sequer têm dinheiro para voltar. E estão agora esperando passar alguma entidade de filantropia para dar lá um cachorro-quente, um copo de sopa, uma marmita, um prato de comida. Se nós entendêssemos o quanto é importante vivermos isso, nós entenderíamos todas as situações que envolvem a ansiedade. Consuma a tua ansiedade com amor. Faça essa experiência. Quando você puder, visite um vizinho que há muito tempo você não visita, ou aquele vizinho que você sequer conhece. Ou então pegue o seu carro, ou mesmo vá de ônibus. Passa no mercado, se for possível, compra lá 2, 3 pacotinhos de bolacha e leve para essas pessoas. Porque esse tão pouco que você está levando para eles é muito. Quando nós entendemos que a verdadeira razão da nossa existência é glorificar a Deus e não buscar os nossos prazeres, porque o nosso prazer está em servir ao Senhor, tudo na vida passa a ser secundário. O desespero pelo que vai acontecer amanhã, no caso a ansiedade, deixa de ser importante e não faz mais parte da nossa vida. Estamos ansiosos porque buscamos coisas. Estamos afundados na incerteza. A incerteza de um casamento, a incerteza de um negócio, a incerteza desenfreada pelo dia de amanhã. Se eu tenho dinheiro, eu também estou ansioso. Se eu não tenho, eu também estou ansioso. Se eu tenho pouco dinheiro, continuo ansioso. Se eu tenho muito dinheiro, a ansiedade também me consome. Nós só podemos vencer a ansiedade praticando o que Jesus Cristo nos disse e dedicou praticamente o maior capítulo da sua vida relatada na Bíblia, um tempo bastante importante sobre a solicitude da vida. Não andeis ansiosos. Com que haveis de beber, com que haveis de comer, com que haveis de vestir. O Senhor diz que Ele sabe tudo o que você necessita. Portanto, coloque isso em prática. Se não pela tua vontade, Edson, eu não tenho forças para isso. E eu sei que nesse momento, e a ansiedade provoca isso, é como uma droga, o álcool, né? Chega a um ponto que ela domina todo o estado físico ao ponto de você não ter mesmo o controle. Mas se você não tem um controle, uma coisa você tem, que é a palavra de Deus e uma coisa chamada obediência. Faça um teste. Se não pela tua vontade e pelo teu querer, faça pela obediência. Pelo menos 1, 2, 3 horas por dia, eu vou ser obediente a Deus. E eu vou confiar em Deus. Eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Deus sabe todas as coisas. E é crendo nisso que você vai obter resultados, não só físicos, emocionais, mas resultados espirituais. O pessoal fala muito de milagre hoje, né? Milagre existe? Sem dúvida que milagres existem. Mas o milagre só vai existir se você realmente confiar em Deus.
Deixa Deus agir na tua vida de uma forma efetiva e eficaz. Creia de fato e verdade, não creia da boca para fora. Comece a entender Jesus Cristo como verdade e não como rotina e mentira. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Pessoal, Missão Destaque no YouTube está lá à sua disposição para você acompanhar. E se você quiser aqui bater um papo com a gente, pode entrar em contato com a gente aqui no nosso canal e eu vou tentar, nesse momento, responder para vocês aqui alguns comentários que o pessoal está fazendo, né? Marta, boa noite, Marta. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, Karine, obrigado, viu? Se vocês têm alguma pergunta aqui para a gente interagir, hoje eu vou responder aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, sobre essa relação da Palavra de Deus e a Bíblia, eu terei todo o prazer em responder para vocês, tá bom? Lembrando que o Marcelo me pediu aqui para eu esclarecer um vídeo que nós fizemos sobre música cristã. Então, Marcelo, ele está perguntando aqui, pastor, poxa vida, mas todo tipo de música é música gospel? Não, Marcelo. A música gospel é um estilo musical. Acho que ele está se referindo ao que o pastor Cris disse outro dia. Não, a música gospel é um estilo musical. O samba é um estilo musical, com letra evangélica. Quando um cantor usa o samba e coloca uma letra evangélica, isso não é gospel, tá bom? Isso aí é um samba com letra evangélica. Quando um cantor pega um rock e coloca uma letra evangélica, isso não é gospel. É um rock com letra evangélica. O gospel nasceu nas igrejas americanas cantadas pelo negro ou pelos negros daquela comunidade. Então, a música gospel é um estilo musical, assim como o samba, assim como o rock, assim como o MPB, como o pop e tantos estilos musicais que existem por aí. Então, a música gospel é um estilo musical. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado aí pelo carinho. E qualquer coisa você vai mandando aqui o seu ok pra gente batendo esse papo aqui sobre ansiedade. Pessoal, eu acho que fica por aqui a nossa mensagem de hoje, a nossa conversa sobre a ansiedade, e não dá para falar mais do que isso. A ansiedade tem sido um grande mal, e mais em tempos de pandemia, de angústia, de isolamento, as pessoas tendem a sofrer mais desse mal terrível que é a ansiedade. Mas não andeis ansiosos com nada. Confie naquilo que a palavra de Deus está colocando. Mais uma vez, eu sei que não é fácil, porque hoje as pessoas são condicionadas a um evangelho mentiroso, a um evangelho que tem levado as pessoas para a morte, a um evangelho que não propaga a verdade que está em Cristo Jesus. Se o Senhor disse que você deve confiar nele, e se essa for realmente a vontade do teu coração, a tua vida nunca mais será a mesma. Hoje pode ser o ponto de mudança na tua vida. Talvez você esteja há 30, 40 anos numa igreja, mas quem sabe você vai aceitar Jesus Cristo de fato e verdade hoje. Poxa, Edson, mas eu já tenho Jesus no coração. Você tem certeza que você tem Jesus? Será que o Jesus que você segue é o Jesus da Bíblia? Eu quero que você reflita, porque o que mais tem hoje é uma igreja cheia de gente, mas de um povo vazio de Deus. Me encontro pastores arrogantes, prepotentes, pregando ódio enquanto deveriam estar pregando a paz, dizendo para sermos sectaristas, desejando o mal do estrangeiro. Há uns dias atrás um pastor me disse que São Paulo está comprometido porque tem muito boliviano, agora é árabe para todo lado devido ao conflito da Síria, que ele esteve no centro de São Paulo, e me dói ouvir de um pastor esse tipo de coisa. Você imagina um cara desse comandando um grupo de pessoas, e está cheio de pastor assim. E eu disse para ele, olha, toma cuidado, porque Jesus Cristo disse na sua palavra, numa parábola, em que ele era estrangeiro e não o recebestes.
A nossa essência vocacional está em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Esse é o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Não aceite isso. Se a tua igreja prega o ódio, o rancor, a maldade, esta igreja não faz parte do reino de Deus. Se não há amor na essência, na pregação daqueles que são lideranças da tua igreja, pula fora, porque você está perdendo a tua vida na ansiedade e está destruindo a vida eterna também para você. Busque uma igreja que pregue o evangelho pleno de Cristo Jesus. Só há um caminho até Deus, e o caminho não é o judaísmo. O caminho não é o islamismo. O caminho não é a igreja evangélica. O caminho é Jesus Cristo. Se você realmente entender a importância desta palavra e do que Jesus Cristo veio trazer para nós, a tua vida vai ser muito fácil de ser superada. Fácil, no que eu quero dizer, você vai ter compreensão não apenas desse espaço momentâneo, físico, mas você começa a ter esperança daquilo que nos espera. Olha, o que te espera, eu não sei o porquê que você está ansioso, mas seja qual for a tua ansiedade, o que nos espera não vale a pena. É maravilhoso o que nos espera, não vale a pena você ficar ansioso aqui com tantas bênçãos que virão sobre aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a minha mensagem para você é essa: creia, mas não creia da boca para fora. Creia de fato, creia de verdade. Dobre o teu joelho e clame por Jesus Cristo. Fale com Jesus Cristo. Peça a ajuda de Jesus Cristo e coloque a sua palavra em prática. E eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Mandar meu abraço todo especial para o Ricardo, está aqui ao vivo com a gente, a Marta Marques. Obrigado, a Marta também, Thomas, a Sara, a Karine. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Fica aqui então nosso recado, nosso bate-papo de todas as noites. Tenho certeza que amanhã vai ser um bom dia para você, se você colocar essa palavra em prática. Durma em paz esta noite, lembrando disso. Jesus Cristo cuida de você. Entregue tua vida para Ele. Ele é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ele entregou a sua vida, sofreu morte, uma morte de cruz. Por um homem lá atrás chamado Adão, o pecado entrou no mundo, destruiu a humanidade. Mas pelo amor e o sacrifício de um homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, hoje nós temos vida eterna. E a ansiedade não anda mais na minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Em Jesus Cristo. Ele que transforma, Ele que abençoa, Ele que faz o sobrenatural acontecer na tua vida. Não permita que a ansiedade e o futuro antecipem sofrimento sobre você. Viva o hoje. Amanhã o Senhor estará contigo para cuidar daquele dia como está cuidando do dia de hoje. Entra lá no nosso canal, Missão Destaque com C mudo no final. Peço que você dê um like lá, pessoal, para ajudar a gente. Se inscreva no canal, tá bom? A gente está produzindo vídeos que de alguma forma a gente possa interagir de uma forma mais efetiva, tá bom? E estaremos aqui amanhã, domingo à noite, meia-noite. Se você quer mandar algum tema, como a Edi fez, solicitou que falássemos aqui sobre a ansiedade, manda pelo WhatsApp. O WhatsApp está aí no nosso Facebook. Você localiza ele e manda sua pergunta e nós vamos ter esse bate-papo aqui toda noite, da meia-noite aí em diante, até quando der o assunto, tá bom? Um forte abraço, até amanhã e tenha uma ótima noite em nome de Jesus.